Então, boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma palestra da LAM. Essa é a Daniele Lodetti, que é nutricionista pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Fisiologia do Exercício pela Escola Paulista de Medicina, especialista em Nutrição Estética pela IPGS, aperfeiçoamento em Bioquímica aplicada à Patologia no Science Health, especialização em Nutrição Ortomolecular e Nutrigenômica na FAPES, e especialização Fitoterapia Integrativa no Courses 4U e sócia proprietária da clínica Reviva Nutrição. Seja bem-vinda, Daniele, e sobre as perguntas, normalmente a gente deixa para o final, e um membro da LAM vai lendo e você vai respondendo, mas fica a seu critério, como você preferir. Ótimo. O tempo de apresentação, quantos minutos eu tenho? Se deixar, eu falo até terça-feira que vem, viu? Só para avisar. Se eu não me engano, é 1 hora de apresentação até as 18h30. Isso, okay. 1 hora de apresentação e 15 minutos para perguntas. Ótimo. Fica à vontade. Bem. Muito obrigada. Bom, vou começar a apresentar aqui os meus slides. Vamos lá. Estão todos conseguindo ver aqui o meu slide inicial e me ouvindo bem, né? Bom, a proposta aqui, gente, dessa aula é apresentar a vocês a neuronutrição, porque ainda é bastante, assim, as pessoas ainda têm muita dúvida sobre o que é que o cérebro gosta de comer, que alimentos eu posso comer para melhorar foco, concentração, memória, prevenção de ansiedade, depressão. Enfim, a gente tem uma série de situações em que os alimentos e também os suplementos nutracêuticos, fitoterápicos, ajudam muito a melhorar tanto as funções executivas do cérebro, né, como concentração, a parte cognitiva, linguagem, memória, como a parte mais relacionada a sentimentos, emoções, né, como ansiedade, depressão, sono. Para cada alteração do cérebro, gente, existem muitas estratégias que a nutrição oferece para a gente tratar. Isso é a neuronutrição, é a gente entender o que é que está acontecendo de errado com aquele cérebro, qual é o desequilíbrio, qual é o neurotransmissor que está faltando, qual é o neurotransmissor que está sobrando, para a gente poder voltar ao equilíbrio. E, por incrível que pareça, se a gente não der para o cérebro todos os nutrientes que ele precisa, ele não trabalha direito. Aí é onde vem a ansiedade, onde vem depressão, onde vem a alteração de memória, cérebro desnutrido também começa a apresentar problemas nessas categorias. Quando a gente fala, né, vamos tomar tal vitamina para o cabelo, por que a gente toma? Porque a gente está percebendo que o cabelo está caindo, ou o cabelo está fraco, então a gente já supõe que falta algum nutriente para aquele cabelo. E o cérebro, como é que nós sabemos que há falta de algum nutriente para o cérebro? A gente não pode olhar para ele, mas nós podemos observar como ele está funcionando, ou então como nós estamos nos sentindo. Isso vai mostrar se o cérebro está equilibrado ou não. E aí cabe a gente entender qual é o defeito, qual é a substância que está faltando no cérebro naquele momento, ou que está sobrando, para a gente fazer a correção. Para vocês terem ideia, hoje já são bem aceitas, né? Enfim, dentre as teorias do que é que causa depressão no indivíduo, nós sabemos que a depressão é um desequilíbrio na produção de neurotransmissores. Então, no cérebro de uma pessoa com depressão, pode haver deficiência de serotonina, de norepinefrina, de dopamina. Então, pode faltar só serotonina separado? Pode. Mas pode faltar serotonina com norepinefrina, ou serotonina com dopamina, ou todas as três faltando juntas. Então, quando os neurotransmissores, né, que são moléculas que os neurônios produzem, eles estão em desequilíbrio, isso me gera sintomas. No caso da depressão, a deficiência de 1, 2 ou dos 3 ao mesmo tempo pode estar associada à depressão. Ao mesmo tempo... Dani, só um minutinho. Você apresentou uma janela ou tela inteira? Que não está passando os slides. Não está passando? Eu apresentei uma janela. É para apresentar a tela inteira?
Que a tela inteira dá para você passar melhor a apresentação. Ai, tá. Então, peraí, que eu vou parar e vou começar de novo, tá? Deixa eu... Engraçado é que se eu coloco aqui a tela inteira. Foi agora? Agora sim, obrigada. Pronto, nada. Então, o que eu estava mostrando, né, falando mais de comida cobra, mas vocês não estavam vendo nada e ninguém me diz, é aqui, né, as teorias da depressão. Então, a depressão é um desequilíbrio na produção de neurotransmissores, é uma alteração química do cérebro. Então, pode haver, como eu estava falando, deficiência de serotonina, norepinefrina, dopamina, pode faltar 1, 2 ou os 3 neurotransmissores todos juntos. Esses 3 neurotransmissores, gente, são as monoaminas. Então, monoaminas é uma categoria de neurotransmissores que engloba serotonina, norepinefrina e dopamina. Mas a depressão também pode acontecer porque nós podemos ter deficiência de outro neurotransmissor no cérebro, que é o GABA. E também pode haver excesso no cérebro de um outro neurotransmissor chamado glutamato. Então, esses 5 neurotransmissores, gente, eles têm que estar em equilíbrio. Deve haver a quantidade certa dessas substâncias no nosso cérebro. Se está de mais ou se está de menos, o cérebro reage com algum problema, sintoma ou doença. Por exemplo, depressão é desequilíbrio nesse sentido. Mas indivíduos que têm compulsão alimentar ou que têm vícios, eles têm deficiência de dopamina. Indivíduos que têm fibromialgia têm deficiência de serotonina e de norepinefrina e também de GABA e excesso de glutamato. Quem tem esquizofrenia tem excesso de dopamina e excesso de glutamato. Quem tem TDAH, tem deficiência de GABA, excesso de glutamato e deficiência dos 3 neurotransmissores juntos. Então, o que a gente tem que entender é que quando esses neurotransmissores eles saem do equilíbrio, o meu cérebro vai desenvolver um sintoma, uma doença. E aí a gente se pergunta, mas nossa, chegou meu paciente aqui no consultório, ele tá com depressão, e aí ele tá usando um remédio. O que os remédios para depressão, eles fazem? Isso aqui, eles bloqueiam o transportador de serotonina. Aí, a gente tem que começar uma conversa, talvez esse slide, ele vá trazer para vocês a neuronutrição raiz, né? Vai trazer para vocês a resposta de o que é que nutrição tem a ver com o cérebro. Esse é um exemplo clássico que vocês vão encontrar o link. Então, o que acontece? Esse neurônio azul aqui é um neurônio que produz serotonina. Então, no nosso cérebro, existem neurônios especializados em cada coisa. Então, existe o grupo de neurônios que produz serotonina, existe o grupo que produz dopamina, o que produz GABA. Então, cada grupo de neurônios que está localizado em regiões específicas do cérebro produz o seu tipo de neurotransmissor. Esse azul é o neurônio que produz a serotonina, tá? E aqui, do ladinho dele, a gente tem o neurônio pós-sináptico, que está recebendo a serotonina. E existe como se fosse uma carreirinha, uma fila de neurônios que passam por todo o córtex cerebral, eles vão fazendo uma fila e um jogando serotonina para o outro. É o circuito da serotonina. Então, a serotonina tem que passar por todos esses neurônios, um vai passando para o outro, né? Transmitindo o impulso nervoso, e isso faz com que eu me sinta bem, com que eu me sinta, né? Tenha todos aqueles efeitos da serotonina. Então, aqui eu tenho a serotonina, são as bolinhas azuis, só que vocês não sabem como é trabalhoso para o neurônio produzir serotonina. Vocês estão pensando que é moleza? É não, o bichinho trabalha. Então, para produzir a serotonina, eu preciso do triptofano. Então, é um aminoácido essencial. Se eu não consumir, eu não tenho triptofano, não tenho serotonina.
E aí, uma vez que o triptofano, ele chegue até o neurônio, porque ele passa por muitas etapas, boa parte do triptofano que a gente come pode ficar lá no intestino. Nós sabemos que o nosso intestino produz serotonina também, sim, mas a serotonina do intestino, ela não vai para o cérebro. A serotonina do intestino, ela é usada pelo próprio intestino. Por quê? A serotonina, para vocês terem ideia, ajuda a controlar a movimentação do intestino, a motilidade intestinal. Às vezes, as pessoas constipadas, elas podem estar apresentando o quê? Deficiência de serotonina no intestino. Então, é muito importante que a gente entenda que serotonina não funciona só para o cérebro. O organismo, né, de várias formas, precisa da serotonina, inclusive o próprio intestino. E a serotonina que é produzida no intestino, ela não atravessa a barreira hematoencefálica e ela não vai fazer com que o cérebro use essa serotonina. Essa serotonina é da periferia, não é do cérebro. Porque o cérebro produz a serotonina dele mesmo, a partir do triptofano. Então, o triptofano entrou no neurônio, né, ultrapassou a barreira do intestino, chegou no fígado e chegou na corrente sanguínea para ir para o cérebro. Então, o triptofano, ele é convertido a 5-HTP, que é, né, a molécula intermediária aqui na síntese da serotonina. Essa enzima aqui, né, que vocês estão vendo, a triptofano hidroxilase, é a enzima que transforma triptofano em 5-HTP. E esse 1 aqui que vocês estão vendo, o que é? Qual é o nutriente necessário para que essa enzima consiga transformar triptofano em 5-HTP? É o BH4. Daniele, quem é o BH4? É chamado de tetrabilpiterina. Quem é que dá origem à tetrabilpiterina? O ácido fólico. Então, é muito importante que você tenha níveis de ácido fólico adequados, porque se não tiver o ácido fólico, né, o corpo não consegue produzir a tetrabilpiterina, e se não tem tetrabilpiterina, não tem transformação de triptofano em 5-HTP. E não é raro de a gente fazer exame de sangue nos pacientes e observar que eles têm falta de ácido fólico, tá, gente? Por mais que tenha sido, acrescentado ácido fólico nas farinhas, né, como um nutriente muito importante, a gente hoje até nem manda o povo comer muita farinha, né, farinha de trigo, e as pessoas não comem o ácido fólico original raiz, que é o das folhas, né, dos alimentos de origem vegetal. Então, é muito fácil faltar ácido fólico para as pessoas, e aí falta o BH4 e não tem serotonina. Então, uma coisa muito boba é um destroço para o nosso cérebro, tá? E outro problema, uma vez que o ácido fólico ele seja transformado em tetrabilpiterina, se você tiver em estresse oxidativo, se você tiver cheio de radicais livres, o que os radicais livres eles fazem? Eles destroem a tetrabilpiterina. Então aí você começa a ver a exigência nutricional do cérebro. Tem que ter triptofano, tem que ter ácido fólico para ser transformado em tetrabilpiterina e tem que ter antioxidantes para preservar a tetrabilpiterina, senão os radicais livres destroem. Então, vocês podem fazer uma listinha aqui que o cérebro gosta de comer. Triptofano, ácido fólico, antioxidantes, tá? É só para começar. E aí, o 5-HTP, depois, ele é transformado na serotonina. Essa bolinha aqui, o 5-HT, é a serotonina em si. E essa reação aqui, a aminoácido aromático descarboxilase, é uma enzima que transforma 5-HTP em serotonina, e para isso eu preciso de vitamina B6, eu preciso de piridoxina. Se não tem piridoxina, não tem essa transformação. Então, aí, mais uma exigência do cérebro para produzir a serotonina. Piridoxina. Qual é o problema da piridoxina? Se você está inflamada, se existe processo inflamatório, é comum que haja deficiência de piridoxina. E aí você tem que fazer uma dieta para desinflamar o organismo daquela pessoa. Você precisa modular a inflamação. E aí a lista de exigências para o cérebro começa a subir. Triptofano,
ácido fólico para gerar BH4, antioxidantes, piridoxina, vitamina B6 e uma alimentação anti-inflamatória e que contém alimentos anti-inflamatórios. Se não tem qualquer etapa dessas que você não tenha, o neurônio que produz serotonina já não vai conseguir trabalhar direito. E aí a serotonina é, então, armazenada aqui em vesículas sinápticas, né? E quando esse neurônio recebe um estímulo, quando ele é solicitado, ele libera a serotonina aqui na fenda sináptica para o outro neurônio, o neurônio pós-sináptico, a receber. Para que haja a liberação de serotonina, né, para que haja essa invaginação da membrana plasmática do neurônio, eu preciso de cálcio. Faltou cálcio, esse movimento da membrana não consegue acontecer de forma adequada. Só que cálcio demais também é muito ruim para o neurônio e depois eu vou dizer para vocês. Então tem que haver um equilíbrio. Então veja como a gente já começa a adicionar mais necessidades nutricionais para o cérebro. Cálcio. A serotonina fica aqui na fenda sináptica por um tempo suficiente para encontrar com o neurônio pós-sináptico. E essas cobrinhas que vocês estão vendo aqui, esse retransportador aqui que vocês estão vendo, são os receptores da serotonina. Então, quando a serotonina se liga a esses receptores, ela ativa a coda, ela manda um sinal para o neurônio pós-sináptico. Ele, por sua vez, vai receber um estímulo e aí vai produzir a serotonina dele e jogar para o neurônio que está na sequência. Então, um vai produzindo a sua serotonina e jogando para o neurônio seguinte. Entendam que a serotonina, ela não entra no neurônio pós-sináptico. Ela só se liga a receptores e ativa esse neurônio, e esse neurônio vai produzir a serotonina dele, porque ele está no roteiro, no circuito, na rota de neurônios serotoninérgicos, e aí a transmissão de serotonina de um neurônio para o outro, ela vai acontecer. Ponto importante. Esses receptores aqui, né, que estão na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, eles estão imersos numa membrana plasmática, de uma célula, aquele modelo mosaico fluido, dupla camada lipídica. E hoje a gente sabe que se há muito ácido araquidônico na membrana do neurônio, de onde vem o ácido araquidônico? Vem das gorduras que eu consumi. Então, se eu consumo muita gordura saturada, se eu consumo muitos óleos vegetais, né, que são ricos em ômega 6, tipo óleo de soja, canola, milho, óleo de palma, esses óleos vegetais que a gente deve realmente reduzir o consumo, eles têm ômega 6, e o ômega 6 desses óleos vegetais também incorpora na membrana plasmática das células, inclusive do neurônio, em forma de ácido araquidônico. E se há excesso de ácido araquidônico nessa membrana, a ação da serotonina sobre o seu receptor, ela fica prejudicada. É como se o neurônio não conseguisse perceber muito bem que a serotonina está aqui. E aí acontece como se houvesse uma redução da serotonina. E essa falta de serotonina vai gerar sintomas como, por exemplo, a depressão. Então, anotem a lista de exigências do neurônio. E é só uma exigência mínima para começar a conversa, porque neurônio, cada tipo de neurônio que produz cada tipo de neurotransmissor tem a sua exigência. Eu estou falando o simples do básico de um tipo só de neurônio. Triptofano, ácido fólico, antioxidantes, vitamina B6, dieta anti-inflamatória, cálcio, redução de gordura saturada, redução de óleos vegetais e aumento de quê? De ômega 3 na membrana do neurônio. Eu preciso de quantidade adequada de ômega 3 incorporado nessa membrana do neurônio, para que a serotonina e todos os outros neurotransmissores consigam encontrar direitinho o receptor e aí ter um efeito positivo, tá certo? Então, o que neuronutrição tem a ver com tudo? O que nutrição tem a ver com o nosso bem-estar, com a nossa humor, a nossa memória? Tudo. É claro que existe uma genética, né? Tem alguns cérebros que têm mais facilidade em produzir neurotransmissores do tipo A, B ou C, porque tem enzimas que comandam isso e às vezes a enzima em uma pessoa é melhor do que a outra. Enfim, existe bastante essa característica genética de cada um, obviamente.
mas há muito que a gente possa fazer. Se eu não tenho ácido fólico, não tem como essa enzima trabalhar. Se eu não tenho B6, não tem como essa enzima trabalhar. Então, aqui, ó, veja como já tem exigências nutricionais para a gente suprir para esse neurônio. E aí, uma vez que a serotonina seja liberada na fenda sináptica, existem transportadores, né? Existem portinhas aqui que vão jogar a serotonina de volta para dentro do neurônio. São os transportadores seletivos de serotonina. A serotonina, eles vão dizer assim, ó, ficaram aí fora já há um tempo, já fizeram a festinha de vocês, agora volta para casa que vocês já estão muito saidinha. Aí o transportador joga a serotonina de volta para dentro do neurônio, e essa serotonina, ela pode ou ser incorporada de novo na vesícula e ficar aqui esperando para sair de novo para a rua, ou ela pode ser destruída por uma enzima chamada MAO-A. Então, é isso aqui, quando a MAO-A está muito ativa, ela destrói muita serotonina. E é ruim, porque o ideal é que a serotonina entre e fique aqui dentro, pronta para ser liberada de novo. Se ela é destruída, vai haver menos serotonina aqui dentro do neurônio e pode faltar serotonina depois para ela ser liberada na fenda sináptica, tá certo? Hoje, o que os medicamentos antidepressivos fazem? Eles inibem o transportador de serotonina. Para quê? Para manter a serotonina aqui fora por mais tempo, em maior quantidade, e ela encontrar outro neurônio, e essa serotonina que encontra outro neurônio, ela vai nos mudar o jeito que a gente se sente, pensa, muda o nosso comportamento e acaba tendo um efeito positivo sobre os sintomas de ansiedade e depressão. Só que inibir o transportador de serotonina é a ponta do iceberg. Se esse neurônio, coitado, está desnutrido e mal produz serotonina, de que adianta eu ter uma inibição da recaptação, porque a quantidade aqui fora vai continuar pequena. É o neurôniozinho que está doente, é o neurônio que está desnutrido. E, ao mesmo tempo, por mais que esse neurônio consiga produzir serotonina e ela fica aqui fora, tudo bem. Mas se esse receptor ele está imerso numa membrana que não é boa, a serotonina não faz efeito. Então, eu acho uma tristeza a gente pensar que o único recurso para tratar um paciente com depressão é o médico passar um antidepressivo. Às vezes é necessário, claro, muitas vezes é necessário, mas o problema é que hoje as pessoas enxergam isso como o único recurso, e não é. A neuronutrição está aí para potencializar o efeito do remédio, se for um caso, ou mesmo para fazer com que você tenha efeitos bem melhores com a mesma dose do remédio, ou na hora que o remédio é retirado, você vai ter um risco muito menor de ter uma recidiva, né? Você consegue se manter estável por mais tempo, porque os níveis de serotonina, eles estão mais adequados, porque você deu ao neurônio condição para ele funcionar direitinho, né? E é claro que os outros neurônios também têm as exigências dele. Isso aqui é o que está acontecendo dentro de um neurônio que produz dopamina, por exemplo. Então, lá na substância negra, existem os neurônios dopaminérgicos, que são os que produzem dopamina. E para produzir dopamina, também é um monte de coisa que é necessária. Tá? Não produz dopamina do além, não. A dopamina, quando falta, a gente pode ter depressão, pode ter compulsão. Os indivíduos com compulsão alimentar, que não conseguem seguir a dieta, que tem crises, né, de fugas de dieta porque não conseguiram se controlar. Esse paciente, ele é um paciente que tem indícios de que tem falta de dopamina. E aí eu pergunto, faltou dopamina para ele por quê? O que está faltando nesse cérebro para que ele não consiga produzir dopamina? Ah, Daniele, pode ser que as enzimas que fabricam dopamina no cérebro dele, aqui e aqui, sejam meio preguiçosas, sejam meio lentas. Sim, é claro, pode ser. Mas eu digo para você que não é o que mais a gente vê. Hoje a gente vê que o estilo de vida das pessoas é o que mais acaba esculhambando com o cérebro, né? O cérebro, ele não consegue receber aquilo que ele precisa e ele dá um piripaque. E aí a gente acha que não teve nada a ver com a nossa escolha, né, de alimentação e estilo de vida, mas tem. Então, a dopamina, ela está aqui sendo produzida pelos neurônios dopaminérgicos
E para que eu consiga produzir dopamina, eu preciso consumir fenilalanina, que é um aminoácido, então existem alimentos fonte de fenilalanina, o organismo transforma em tirosina, e aí depois ela é transformada em L-dopa. Aqui a gente tem a enzima tirosina hidroxilase, e do que ela precisa? BH4. De onde é que ele vem? Ácido fólico. Se tem estresse oxidativo, o BH4 ele é destruído. Então, daí a importância de a gente saber que o cérebro precisa muito de ácido fólico. Outro elemento extremamente importante para a produção de dopamina, ferro. Aquela pessoa com anemia ou aquela pessoa que tem um hemograma bonitinho, mas a ferritina está baixa, essa também é uma pessoa com anemia. Muitas vezes nós pegamos o hemograma do paciente, o hematócrito está bonitinho, a hemoglobina está bonitinha. Está bonitinho o quê? Porque está dentro do padrão de referência, não significa que está ótima, mas nós olhamos a ferritina e está baixa. Isso é anemia. Anemia não necessariamente o hemograma vai mostrar. Anemia, nós vamos observar o estoque de ferro. Ferritina baixa, ferritina 5, 10, 15, 20 é baixa. Essa ferritina baixa mostra que o corpo tem um estoque de ferro baixo e pode faltar ferro para o cérebro produzir dopamina. E aí esse paciente ele entra em sintomas, que é muito ruim. Então, tem que programar suplementação, reposição de ferro, o que quer que seja, porque o cérebro precisa de ferro. Mas não pode ter ferro demais. Se tiver ferro demais, o ferro em excesso gera radicais livres que destroem o BH4. Então, o que é importante no nosso corpo? Equilíbrio. Nada de mais, nada de menos. E outro elemento fundamental para o cérebro produzir dopamina é o oxigênio. Na verdade, o oxigênio é necessário para o cérebro para tudo o tempo inteiro. O que o oxigênio faz? Nada mais, nada menos do que vai lá na mitocôndria e é capaz de permitir que a mitocôndria faça o ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico, e que depois vai na cadeia transportadora de elétrons gerar ATP. Sem energia, o cérebro não faz nada. Esqueçam. Sem energia, não tem como o cérebro ficar bem, como produzir as coisas que a gente precisa. Então, nesse aqui etapa específica, o ferro é utilizado pela enzima e é uma enzima que precisa também de oxigênio. E aí eu tenho que pensar, nossa, será que o oxigênio está chegando direitinho para esse cérebro? Será que essa pessoa não está desidratada? Ou mesmo com anemia, o que compromete a oxigenação dos tecidos e do cérebro? Ou será que essa pessoa não tem uma hipertensão que diminui, né, o calibre dos vasos sanguíneos e reduz a chegada de oxigênio para o cérebro? Então, eu preciso garantir que o cérebro receba oxigênio, né, receba sangue. E muitas vezes nós utilizamos algumas substâncias que melhoram a perfusão sanguínea, que melhoram a produção de óxido nítrico, e isso vai causar uma vasodilatação e melhorar a perfusão sanguínea ao cérebro. Eu ressalto aqui o cacau, né, o cacau puro, o pó de cacau ou extrato de cacau em pó, ou mesmo chocolate amargo, ele tem flavonoides, ele tem fitoquímicos específicos que vão estimular o corpo a produzir óxido nítrico e melhorar a perfusão sanguínea. A gente tem também a melancia ela tem citrulina, que é um aminoácido que vai ser usado para a produção de óxido nítrico também. Nós podemos utilizar a beterraba crua, o suco de beterraba, que tem nitrato e vai ser utilizado pelo organismo para produzir óxido nítrico e fazer a vasodilatação. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. Não é só, vamos dar um triptofano para ela, vamos dar um ácido fólico para ela. Não é pensar só numa etapa, eu tenho que pensar em tudo, em todo o contexto, em todas as reações químicas. O que é isso, Daniele? Nutrição ortomolecular. O que é ortomolecular? É entender o que é que está faltando para aquela pessoa ou sobrando, entender o que é necessário para fazer a pessoa fabricar aquilo, cada reação química envolvida, e você vai lá e corrige a reação química. Isso é ortomolecular, é correção da molécula, correção da reação química. Então, quando eu suplemento vitamina B6 e ácido fólico para melhorar a produção de dopamina ou para melhorar a produção de serotonina, eu estou fazendo nutrição ortomolecular. Por quê? Porque eu estou mirando duas enzimas específicas e querendo estimular a sua função. Então, uma vez que a tirosina tenha se convertido a L-dopa,
A L-Dopa depois é convertida a dopamina, e para isso eu preciso da vitamina B6. Então, vocês já viram que cérebro precisa de sangue, precisa de ácido fólico, precisa de vitamina B6, precisa de antioxidantes, senão o BH4 é destruído, e precisa de uma alimentação anti-inflamatória, porque se a pessoa inflama, falta B6. E a dopamina aqui está, ela foi produzida e ela pode ser destruída por uma enzima chamada CONT, catecolamina ortometiltransferase, ou a MAO-B. Por incrível que pareça, e felizmente nós temos hoje fitoterápicos que inibem a MAO-B, por exemplo. A rhodiola rósea é um fitoterápico que inibe a MAO-B. Então, quando eu quero aumentar níveis de dopamina, e a rhodiola rósea também inibe a MAO-A. Quando eu quero aumentar níveis de serotonina, eu posso utilizar a rhodiola rósea para tentar diminuir a sua destruição, tá bom? Só dando um exemplo. Aqui, no caso da MAO-A, o extrato de açafrão, o crocus, né? O crocus sativus, ou o safrim. O safrim é o extrato de açafrão espanhol, não é o açafrão cúrcuma, não é o açafrão da terra, aquele laranjado. É o açafrão espanhol, o safrim. Ele é da flor do açafrão. O extrato dele, chamado de safrim, ele é um extrato que inibe a MAO-A. Então, nutrição ortomolecular e fitoterapia para o cérebro. Rhodiola rósea, crocus sativus e os nutrientes. A CONT, ela é inibida por quem? Pelo chá verde. O chá verde, ele inibe a CONT. E por isso ele ajuda a manter níveis mais elevados de dopamina e norepinefrina, caso esteja faltando, porque a CONT também destrói a norepinefrina, e a falta de norepinefrina está associada também à depressão, à fibromialgia, ok? Então, para a produção de norepinefrina, a dopamina lá nos neurônios noradrenérgicos, né, que produzem a norepinefrina, a dopamina é convertida a norepinefrina, e para isso eu preciso de cobre e de vitamina C. Se não tem isso, não tem norepinefrina. E aí a dopamina se acumula, o que é muito ruim, porque se a dopamina se acumula, eu vou ter excesso de dopamina e falta de norepinefrina, porque eu tenho falta de cobre e vitamina C. E aí isso aqui me dá sintomas ruins, como a própria esquizofrenia, né, que é, no paciente que tem esquizofrenia, você deixar faltar cobre e vitamina C é muito ruim, porque vai elevar níveis de dopamina e vai poder piorar o sintoma, potencializar o problema dele, uma deficiência nutricional, tá? Então, cérebro, vocês estão vendo como o cérebro é esfomeado, gente? Como o cérebro precisa de tanta coisa para ele poder ficar bem. Esse aqui, por incrível que pareça, essa linha preta que vocês estão vendo aqui é um neurônio. Que neurônio é esse, Daniele? É um neurônio que produz um neurotransmissor chamado glutamato. E voltando aqui no primeiro slide, vejam que o excesso de glutamato está associado à depressão. Também está associado à ansiedade, está associado a Alzheimer, Parkinson. Nessas doenças, pode haver excesso de glutamato no cérebro, o que é muito ruim, porque o glutamato é necessário para aprendizado, para memória, fundamental. Mas se eu tenho muito glutamato no cérebro, é muito ruim. O excesso de glutamato, ele vai encontrar o seu receptor. Então, aqui tem o neurônio produtor de glutamato. O glutamato está sendo liberado aqui na fenda sináptica e, é claro, está encontrando o receptor específico dele, né? Cada neurotransmissor tem o seu receptor específico. Então, o glutamato, quando se liga no seu receptor, ele abre uma portinha e entra no neurônio íons positivos. Então, essa pessoa que está com muito glutamato, vai entrar o quê? Muito cálcio e sódio no neurônio. E isso faz o quê, gente? Mata o neurônio. No Alzheimer, nós sabemos que há excesso de glutamato no cérebro. No Parkinson, também há excesso de glutamato. Isso acaba gerando um processo neurodegenerativo. Os neurônios morrem por conta do excesso de glutamato. Tanto que, para tratar Alzheimer e Parkinson, são usados medicamentos, drogas, que inibem esse receptor para ele não deixar o sódio e o cálcio entrar e tentar preservar a vida do neurônio. Mas tem nutrientes que fazem isso. Só para vocês terem ideia, o magnésio, ele inibe o receptor de glutamato. O excesso de glutamato também está associado com dor, seja
fibromialgia, enxaqueca, dor crônica, dor articular crônica. Então, a dor crônica, ela também é caracterizada por muito glutamato no cérebro. Por isso que a galera quer tomar magnésio para diminuir a dor. Por quê? Porque o magnésio, ele vem aqui no receptor de glutamato e inibe, não deixa os íons entrarem, e aí isso inibe o impulso nervoso, diminuindo a dor. E nós temos um outro ativo que é muito importante para o cérebro quando há excesso de glutamato, que é a teanina. É um aminoácido encontrado no chá preto, por exemplo, no chá verde, também existe ele isolado, né, que a gente pode mandar fazer na farmácia de manipulação. Então, a teanina, o que a teanina faz? Ela também inibe o receptor de glutamato. E aí, tanto ela inibe o receptor de glutamato, quanto ela não deixa o neurônio que produz o glutamato receber matéria-prima para fabricar o glutamato. O glutamato, ele é fabricado a partir da glutamina. Então, a glutamina está sendo dada, vem lá pelo sangue, e está sendo doada para o neurônio para produzir glutamato, mas eu não quero muito glutamato. Muito glutamato é ruim. Então, naquela pessoa que tem excesso de glutamato, é muito importante que eu tente diminuir isso, e uma das formas é teanina com magnésio no receptor, ou a teanina que inibe a entrada de glutamina no neurônio. E aí isso acaba diminuindo a capacidade que ele tem de produzir glutamina. O que a teanina é? É um aminoácido? É um nutracêutico? É um recurso que a nossa querida neuronutrição, ela nos permite fazer, né? Outra situação de vida que é associada a excesso de glutamato, gente, é o quê? É o TDAH, a falta de foco, de concentração, a falta de capacidade de você ficar fixado num único elemento, né? Ela também é caracterizada por excesso de glutamato. Então, a gente utiliza, por exemplo, magnésio e teanina para melhorar foco, melhorar concentração. Por quê, Daniele? Porque falta de foco e falta de concentração podem acontecer por excesso de glutamato. Então, eu vou querer reduzir o nível de glutamato e aí eu posso usar teanina com magnésio e quando a pessoa vai estudar, na hora que ela vai trabalhar, para tentar melhorar o foco e a concentração, tá? Então, ó que coisa linda, a gente consegue fazer um monte de coisa em um monte de tempo. E, Daniele, por que haveria excesso de glutamato no cérebro? O que está acontecendo com esse cérebro que ele está cheio de glutamato, né? Pode ser que esteja acontecendo um processo inflamatório. A inflamação, ela é uma situação que faz com que o cérebro fique cheio de glutamato e comece a gerar esses sintomas associados à depressão, à ansiedade, à falta de foco, de concentração e mais um monte de coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho, em amarelo, um neurônio, e o outro, aqui eu tenho uma sinapse. Aqui eu tenho um vaso sanguíneo, né, o vaso sanguíneo que vai, né, irrigar todo o encéfalo, as meninges, e levar para o cérebro os nutrientes, o oxigênio que ele precisa. Só que o que está acontecendo aqui, ó? Aqui no sangue, né, estão vindo os nutrientes? Estão. Mas essas duas bolinhas azuis aqui, quem são? São células do sistema imunológico, ó, o macrófago, o linfócito, ou seja, o sistema imune está em guerra, está ativado. O corpo está se sentindo agredido e o sistema imune, pá, entrou na briga. Qual é a inflamação? Qual é o que pode ter acontecido com esse organismo? Qual é a agressão que pode ter acontecido com ele a ponto de estimular o sistema imunológico? Uma alimentação cheia de gordura saturada e gordura trans, que gera, assim, uma resposta do sistema imunológico. Uma alimentação de alto índice glicêmico também. Pode ser que essa pessoa tenha uma disbiose e aqui no sangue tenhamos várias bactérias que deveriam viver no intestino, mas pela hiperpermeabilidade intestinal. Essas bactérias chegaram ao sangue e o sistema imune vai reagir. Pode ser que ela tenha uma doença autoimune, pode ser que ela tenha obesidade, que libera citocinas inflamatórias, pode ser que ela tenha, enfim, resistência à insulina.
Tudo isso, gente, acaba, ou em estresse crônico, o estresse crônico também ativa, gera processo inflamatório. Então, o sistema imune, uma vez que ele tenha sido agredido, ele libera citocinas inflamatórias lá no sangue. Às vezes a inflamação é no pé, no fígado, é no intestino, é no cotovelo, não interessa onde é. Tá no sangue, as citocinas inflamatórias produzidas lá na corrente sanguínea, elas conseguem chegar até o sistema nervoso central. Eu tenho aqui um cérebro que foi comunicado que lá fora, em algum lugar, houve um processo inflamatório, houve uma guerra. E o cérebro diz assim, vocês estão se matando tudo aí embaixo? Eu vou entrar na briga também. Vocês acham que eu vou ficar aqui perdido sozinho? Eu vou entrar na briga. Então, o que acontece com esse cérebro quando ele percebe que tem um processo inflamatório periférico? Existe uma célula lá no cérebro chamada de micróglia. É como se fosse o sistema imune do nosso cérebro. A micróglia, ela fica quietinha, dormindo. Quando tá tudo bem, ela fica dormindo. Mas quando ela vê que o povo tá se matando lá embaixo, ela acorda para a vida, ela é ativada. Quando essa bichinha nervosa, ela é ativada, o que ela faz? Ela começa a roubar o triptofano para ela. O triptofano eu quero para quê? Para o neurônio aqui, o amarelinho para produzir serotonina. É o neurônio que produz serotonina. Mas como existiu uma inflamação e a micróglia foi ativada, a micróglia vai dizer, neurônio, aqui para você. Você não vai receber esse triptofano nunca. O triptofano vai para mim agora, porque estão se matando lá embaixo e eu preciso do triptofano. Então, não vai ter triptofano para você. Para que é que a micróglia quer o triptofano? Para produzir ácido quinolínico. Aqui, ó. Porque depois do ácido quinolínico, ele vai ser convertido em vitamina B3. Vitamina B3, niacina, vai gerar quem? NADH. Lembra do NADH? O NAD, na verdade, NAD. E o NAD vai na mitocôndria gerar NADH. Para que o cérebro quer NADH? É energia. Quem é que gera NADH? A mitocôndria, porque ele vai depois ser utilizado para produzir ATP. E não está numa guerra aqui, está numa guerra. O cérebro sabe que ele vai precisar de energia para se defender. Só que isso custa caro para ele. Custa uma redução da produção da serotonina. Então, no processo inflamatório, eu vou ter, 5-HT, que é a serotonina, caiu e aumentou quem no cérebro? O ácido quinolínico, que depois vai gerar a vitamina B3. Mas eu fico com o excesso de ácido quinolínico. E o que o ácido quinolínico ele faz? Ele chega no neurônio e abre a portinha do glutamato. Essa mesma portinha que o glutamato abre, o ácido quinolínico abre. E vai começar a entrar um montão de sódio e de cálcio nesse neurônio. E vai acontecer o que com o neurônio? Ele vai sofrer, ele pode até morrer. Mas com isso, com essa redução da serotonina e com o aumento do ácido quinolínico e também o astrócito, que é uma outra célula que existe no cérebro, ele joga aqui para a sinapse glutamato. Então, eu vou ter um montão de glutamato, pouca serotonina e um montão de ácido quinolínico. O que é isso, gente? É isso. Muito glutamato e baixa serotonina. Hoje existe uma teoria de que processo inflamatório gera depressão. Gera. Olha aqui. Inflamação alterou neurotransmissores e eu tenho a depressão. Para esse paciente, o que a gente tem que fazer? Entender de onde é que a inflamação dele vem. Não adianta vamos tomar triptofano, porque triptofano é fundamental para produzir serotonina? E essa pessoa está com falta de serotonina? Sim. Adianta eu dar triptofano para ela? Não adianta, a micróglia vai roubar. E aí ela vai produzir mais quinolínico ainda. E vai piorar ainda mais a situação. Eu tenho que desinflamar. Eu tenho que entender de onde é que a inflamação dela veio. É porque ela tem desbiose? É porque ela é obesa? Entendam que você tem que sanar a inflamação. Então, o cérebro precisa muito de dieta anti-inflamatória. E aí a gente vê as babaquices aí, aonde a pessoa, vamos comer gordura saturada, vamos comer torresmo, banha de porco, vamos comer pele de frango, o quanto que a gente quiser, não pode comer carboidrato. Por favor, gente, isso é um crime para o cérebro. Primeiro que essa gordura saturada vai fazer o quê? Com que haja muito ácido
araquidônico na membrana plasmática do neurônio. Segundo, que essa dieta cheia de gordura saturada, ela estimula o sistema imunológico a começar a produzir citocinas inflamatórias. Ela inflama, ela agride o corpo numa forma tal que o sistema imune, ele vai reagir produzindo armas de defesa, e aí você tem um processo inflamatório induzido por uma alimentação pró-inflamatória. A alimentação pró-inflamatória é uma alimentação rica em gordura saturada e óleos vegetais, sim. Ou então uma alimentação onde a sua glicemia suba, né? A hiperglicemia, ela forma produtos de glicação avançada, AIDS, que também estimulam o processo inflamatório. Então, quer desinflamar? Cuida com o tipo de gordura que você come e cuida com a carga glicêmica do que você come. Então, o que acontece é isso, ó. Eu tenho uma inflamação, o triptofano, que eu deveria usar para produzir serotonina, ele é desviado para produzir ácido quinolínico. A IDO, que é essa enzima aqui, ó, aqui, a IDO é essa enzima, aqui está ela transforma triptofano em ácido quinolínico. E aí a serotonina cai e o ácido quinolínico sobe. E o ácido quinolínico, ele vai abrir a portinha do glutamato aqui e gerar toxicidade para o neurônio. Outra coisa que às vezes acontece é o estresse. O estresse, ele faz a mesma coisa. Ele estimula essa enzima TDO e essa enzima também pega o triptofano e converte em ácido quinolínico. Então, o estresse também reduz os níveis de serotonina e aumenta o diácido quinolínico, o que aumenta a lesão no neurônio. E aí a gente precisa contornar tudo isso. Então, às vezes eu tenho que modular o estresse, usar adaptógenos, né? Reduzir a inflamação. Às vezes o que eu preciso fazer com o meu paciente com depressão ou com ansiedade é modular o estresse e modular a inflamação. Não tem milagre, não tem mistério, gente. Neuronutrição é pensar em cada etapa que o cérebro precisa para se manter bem. E são inúmeras simultaneamente. São muitas reações químicas que têm a capacidade de gerar defeitos e aí você gera sintomas no paciente. Seja uma membrana com a composição ruim, seja falta de complexo B, estresse oxidativo, inflamação, falta de triptofano, falta de aminoácidos. Não interessa, o cérebro reage a muitas e muitas coisas. Ele é um sistema tão dinâmico que um dia de alteração você já muda o seu humor, muda o foco, muda a concentração, muda a sua capacidade cognitiva por conta de um único dia. Então, o recado que eu quero dar para vocês é que o cérebro, ele precisa de muitos e muitos cuidados e a gente que não seja besta de comer errado para judiar ele. Quero só deixar aqui, enfim, as minhas redes sociais, caso alguém queira conhecer um pouco mais de neuronutrição, e dizer que lá, deixa eu voltar aqui para o nosso encontro, e dizer que lá a gente também, enfim, já a gente está lançando alguns cursos voltados para neuronutrição, para quem é nutricionista ou profissional da saúde, enfim, só acompanhar lá no Instagram. E muito obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco dessa relação cérebro com neuronutrição, com nutrientes, com alimentos, com estresse, com inflamação, e como nós temos a capacidade de modular isso tudo para deixar o cérebro mais feliz, tá? O Instagram, querem que eu coloque aqui? Tem no chat? Aqui, ó. @DaniLodete. Esse é o meu, esse é o que é onde eu mais posto coisas, tá bem? Ok, gente? Já tô vendo que tem umas perguntinhas aqui do lado, né? Vamos lá. Aqui, posso começar a responder pergunta, produção? Ou é para falar alguma coisa no meio desse negócio ainda? Oi, Dani. A Micaela vai falar as perguntas. Ok. Muito obrigada. Você está me ouvindo? Sim. Muito obrigada pela sua palestra maravilhosa. Eu vou ler as perguntas para você. A primeira pergunta é: como sabemos se os aminoácidos das proteínas que comemos constroem os nossos neurônios? E ela acrescentou: as gorduras e seus ácidos graxos mantêm os neurônios flexíveis e responsíveis. A glicose dos carboidratos provê a energia para que nossas sinapses funcionem. Até mesmo as fibras que comemos alimentam nossa microbiota, que então produz grande parte dos nossos neurotransmissores. Certo. Então, a pergunta é: como sabemos os aminoácidos das proteínas? Tipo assim, como é que a gente sabe se os aminoácidos que eu estou comendo estão gerando neurotransmissores? É isso? Isso, a primeira pergunta sim, depois ela complementou.
Por sinais e sintomas, tá? Às vezes você está consumindo alimentos ricos em triptofano, mas o seu corpo está demonstrando que está faltando triptofano porque você tem falta de serotonina. Então, a falta de serotonina, ela é traduzida em forma de angústia, irritabilidade, alterações de sono, aumento da percepção de dor, o choro, TPM, então os sintomas de melancolia, perda de resiliência. Isso são sintomas de que você tem redução da serotonina. Aí você fala, nossa, mas eu estou consumindo um monte de alimentos que tem triptofano. Ok, mas seu cérebro não está utilizando o triptofano para gerar serotonina. Por quê? Se você está dando triptofano, o triptofano pode estar sendo desviado para virar ácido quinolínico, você pode estar inflamada, você pode estar com estresse oxidativo, porque aí vai faltar BH4 para converter triptofano em 5-HTP, ou pode faltar vitamina B6 para converter o 5-HTP em serotonina. Então, para um aminoácido que você comeu gerar serotonina, são várias etapas que ele tem que vencer. Não é porque você está comendo triptofano que vai dar tudo certo. Vocês acabaram de ver que a serotonina, ela é reduzida na inflamação. Por mais que você dê triptofano para o cérebro, você não está produzindo serotonina porque você está inflamada. Então, a gente sabe que o cérebro está produzindo neurotransmissores ou não através de sinais e sintomas. Se você está consumindo as proteínas e ainda assim está faltando neurotransmissores para o seu cérebro, tem alguma etapa de transformação do aminoácido no neurotransmissor que está em deficiência e a gente tem que saber cada etapa dessas para poder ir lá e corrigir, tá? É sempre por sinais e sintomas. Certo. A próxima pergunta foi: a glutamina às vezes é recomendada por nutricionistas para melhorar a inflamação no intestino. E outros nutricionistas falam que o corpo produz uma quantidade considerável de glutamina, o que não condiz com o suplemento. Qual a sua opinião? A minha opinião é que glutamina, ela é utilizada pelos enterócitos, tá? A glutamina é um aminoácido que o nosso corpo produz demais. Quando você consome demais um tipo de aminoácido, digamos, você consumiu muita leucina, sobrou leucina em relação aos outros aminoácidos. Aquela leucina, o corpo fabrica uma glutamina, porque a glutamina é um aminoácido coringa que depois vai ser gerado, vai ser convertido num aminoácido que o meu corpo esteja precisando, num aminoácido não essencial, claro, aquilo que eu consiga produzir. Então, se eu tenho uma hiperpermeabilidade intestinal, eu sim gosto de suplementar a glutamina para reparar aquela mucosa. Lembrando que essa glutamina do suplemento, ela vai uma quantidade muito pequena para a corrente sanguínea, né? Ela vai ficar muito mais restrita aos enterócitos. Agora, suplementar a glutamina para fornecer um aminoácido para o sangue? Não faria isso. O corpo fabrica glutamina, a torta direita, dá uma glicose e um aminoácido, ele fabrica uma glutamina. Mas eu utilizo a glutamina especificamente para os enterócitos utilizarem, tá? Então, se você quer glutamina para o seu sangue, dê carboidrato e proteína que o corpo fabrica. Se você quer glutamina para o seu enterócito, suplemente glutamina. É assim que eu penso. A próxima pergunta foi: como a prevenção da demência poderá ocorrer através do consumo de alimentos ricos em antioxidantes, alimentos como peixes, alguns tipos de lipídios poliinsaturados, entre parênteses, EPA e DHA, e ainda alimentos ricos em metionina e vitaminas minerais? Pronto. Prevenção, o que é demência, né? A demência, ela é um processo de neurodegeneração. Os neurônios vão morrendo e as minhas funções cognitivas vão começando a ficar prejudicadas. Então, tudo que mata neurônio, tudo que lesiona neurônio é capaz de provocar demência. Então, veja se você tem um excesso de glutamato. Lembra que o excesso de glutamato, ele permite a entrada excessiva de cálcio e de sódio no neurônio, não é? E isso faz o quê? Faz o neurônio morrer. E que situações nós temos excesso de glutamato? Em processo inflamatório. Vocês viram que a micróglia, ela pega o triptofano e faz ácido quinolínico, e o ácido quinolínico abre a portinha do glutamato. Então, a inflamação é um processo que mata neurônio, porque aumenta o glutamato, aumenta o ácido quinolínico e está associado à demência. Então, quando você fala que o consumo de EPA e DHA, o que o EPA e o DHA são? São modulatórios de inflamação. Quando eu tenho
um consumo adequado de EPA-DHA, eu consigo reduzir a inflamação no paciente. E é a inflamação quem mata o neurônio, porque aumenta o glutamato. Ou então, quando eu tenho mais EPA-DHA incorporados na membrana plasmática do neurônio, as sinapses, o neurônio conversa melhor com o outro. E eu preciso de boa conversa entre um neurônio e outro para manter a minha função cognitiva. E outra, eu também preciso de EPA e DHA, porque mais EPA e DHA na membrana do neurônio também reduz o estrago causado pelo glutamato. Então, a gente tem que pensar em EPA e DHA como prevenção de demência, por controle de inflamação e por formar uma membrana mais eficaz, né? E o consumo de alimentos ricos em antioxidantes, por quê? Porque o estresse oxidativo, os radicais livres, eles também lesionam a membrana plasmática do neurônio, e o neurônio vai perdendo a função. Então, uma membrana plasmática lesionada é uma membrana que um neurônio está aqui na sinapse, os neurotransmissores não conseguem ter muito efeito, porque a membrana está estragada, e eu preciso de uma membrana íntegra, porque é ela quem tem os receptores dos neurotransmissores. E outra, alimentos ricos em metionina, vitamina e mineral eu preciso para fabricar neurotransmissor, sem eles eu não consigo fabricar neurotransmissores, e sem neurotransmissor eu não tenho função cognitiva, o cérebro não funciona, vem tudo errado. E também são antioxidantes, para eu manter minha capacidade endógena antioxidante, eu preciso de zinco por conta da sódio, eu preciso de selênio por conta da sódio é o selênio, e a sódio é o zinco, e a GPX, a glutationa peroxidase, é o selênio. Então, eu preciso de elementos, vitaminas e minerais para tudo, para fabricar neurotransmissores, para fabricar membranas neuronais, defesa antioxidante, para tudo. Se não tem vitamina e mineral, não tem cérebro, tá? Ele não consegue fazer nada. E o que a metionina tem a ver? A metionina, ela é um aminoácido que vai gerar SAMe. O SAMe é a S-adenosilmetionina, é uma molécula que o cérebro usa para fabricar neurotransmissores, usa para fabricar membranas plasmáticas. Se eu não tenho metionina, eu não tenho SAMe, e se eu não tenho SAMe, eu não tenho nada no meu cérebro. E eu consigo fabricar metionina, sim, o meu corpo, ele consegue transformar homocisteína em metionina, e para isso eu tenho que ter B12 e ácido fólico, vitaminas e minerais, senão ele não faz, tá? Então, o cérebro é nutrição, indiscutivelmente. Então, dá tudo errado se a gente não come direito. Certo. A próxima pergunta é: como identificar se o paciente está inflamado? Por exames bioquímicos ou só por anamnese do paciente? As duas coisas. Às vezes o paciente ele chega com sinais e sintomas. Dor articular, dor abdominal, enxaqueca, sintoma de fibromialgia, psoríase, dermatite. Muitas vezes ele vem com um processo inflamatório sintomático. Mas muitas vezes, e para mim é a mais perigosa, é a inflamação de baixo grau que não gera sintomas. É aquele organismo inflamado por uma desbiose, ou por um alto consumo de gordura saturada, ou por uma dieta de alta carga glicêmica, que a gente não identifica que ele está inflamado porque não está doendo nada. Esse é o principal, para mim é o principal problema, sabe? É a gente conseguir detectar a inflamação crônica de baixo grau. Como que eu detecto inflamação crônica de baixo grau, gente? Exames de sangue. Muitas vezes, o que a gente tem? Tem uma ferritina um pouco mais elevada. O paciente tem ferritina 130. Pode ser uma inflamação, mas não está doendo nada, mas está inflamado. Por quê? Porque a inflamação, ela inibe a saída do ferro de dentro das células. Então, o ferro se acumula dentro das células e você tem uma ferritina elevada. Outra coisa, como que eu posso saber? Nível de neutrófilos, lá no leucograma, quando o nível de neutrófilos está ao triplo do nível de linfócitos. Então, essa relação neutrófilo-linfócito alterada é um sinal de inflamação. Ou então, nível de leucócitos totais acima de 7.000, também é um sinal de inflamação crônica de baixo grau. Também eu posso ter uma gama-GT. A gama-GT, levemente elevada, pode demonstrar estresse oxidativo. O estresse oxidativo gera inflamação. Ou também a PCR, que é clássica, né, o VHS, mas eu uso muito relação neutrófilo sobre linfócito e a ferritina. Principalmente o leucograma, tá? O leucograma, ele me dá uma ideia do meu processo inflamatório muito boa, mesmo que os parâmetros de referência estejam dentro, né, dos valores de referência, as relações neutrófilo-linfócito, elas, para mim, são bem indicativas de processo inflamatório, tá?
Como seria essa alimentação anti-inflamatória para melhor função neurológica? Bom, existem alguns conceitos na literatura que caracterizam uma alimentação anti-inflamatória. Primeiro, se o paciente tem alergia ou intolerância a algum alimento, tem que tirar. Se ele tem alergia ou intolerância, o sistema imune está reagindo àquele alimento e ele vai ficar inflamado, óbvio. Segundo, o consumo proporcional de ômega 3, ômega 6 e de gordura saturada. Então, a gente tem que reduzir o consumo de gordura saturada, reduzir o óleo vegetal e aumentar o ômega 3. O máximo que vocês conseguirem reduzir de óleos vegetais, agradecemos. A gordura saturada não deve ultrapassar 10% do valor calórico total. E o ômega 3, para mim, quanto mais vocês conseguirem colocar, melhor, porque ele é tão difícil de encontrar que nunca a gente vai conseguir ter 10% da nossa alimentação em forma de ômega 3. Então, é uma melhor proporção de gorduras saturadas para ômega 6 e a gordura ômega 3. E gordura trans, 0. Outro ponto que inflama, dieta de alto índice glicêmico. Então, quando a dieta tem uma carga glicêmica, o índice glicêmico ou carga glicêmica, enfim, depende da situação, elevada, essa glicemia elevada, ela vai estimular, né, o processo inflamatório. Então, uma alimentação de alta carga glicêmica é pró-inflamatória, sim, com certeza. E nós também temos determinados aditivos químicos que são inflamatórios. Então, conservante, corante, bisfenol A, fitalatos, tem tanta coisa que é agressiva para o sistema imunológico que a gente tem que tirar e estimular a capacidade anti-inflamatória. Cúrcuma, manjericão, enfim, um monte de alimentos anti-inflamatórios que a gente sabe que existe, né, tanto suplementação quanto alimentação, óleo de borracha, óleo de prímula, o extrato de coentro é anti-inflamatório. Então, a gente tem muitos recursos na alimentação para suprimir o processo inflamatório. Temos mais perguntas. Para pacientes que utilizam antidepressivos, quais alimentos não podemos prescrever devido à interação? Na verdade, eu acho que alimento saudável, nenhum a gente deve retirar por conta de interação. O que a gente tem que tomar cuidado é com a dose de suplemento. Então, por exemplo, quando eu estou utilizando um antidepressivo, o que ele faz? Inibe a recaptação da serotonina. E se eu invento de fazer uma suplementação com 5-HTP, se eu der uma dose alta demais, o que acontece? Eu vou gerar serotonina demais. E aí eu posso ter síndrome serotoninérgica. Então, se o paciente ele faz uso de antidepressivo, a minha dosagem de 5-HTP, por exemplo, sempre vai ser mais baixa do que quem não usa antidepressivo. E também tem alguns fitoterápicos, por exemplo, o safrim. O safrim, ele inibe a recaptação de serotonina também. Então, se você já está usando um medicamento inibidor de recaptação de serotonina, eu não vou colocar um outro suplemento com a mesma finalidade, que aí eu vou causar interação. Ou eu vou atrapalhar, ou eu vou potencializar a ação do remédio. Então, entendam aonde cada coisa age. Uma coisa é eu prescrever vitaminas do complexo B e antioxidantes para melhorar a produção de serotonina, e outra é eu dar um 5-HTP em dose alta, ou mesmo um safrim. Então, eu não diria que alimentos devem ser retirados, eu diria que doses de suplementos, principalmente fitoterápicos e o 5-HTP, precisam ser revistos ou mesmo entender se combinam ou não, tá? Ok. Temos mais uma pergunta. Como se dá o diagnóstico de uma doença psicológica gerada por uma alimentação inflamatória? Quais exames bioquímicos podemos utilizar para identificar possíveis deficiências nutricionais na produção de substratos necessários para os neurônios produzirem os hormônios? Certo. Na verdade, diagnóstico de doença a gente não pode dar, né? Diagnóstico quem vai dar é o médico. A gente pode perceber sintomas de deficiência de neurotransmissores. Então, a pessoa vem compulsiva, tal, você fala, nossa, esse cérebro tem deficiência de dopamina. O nome da doença não somos nós que vamos dar. A gente pode entender o que está falando. Ou então está irritado, está agressivo, não foca, tá com muita dor, seja lá de que quer que seja. Pode estar com excesso de glutamato. Então, eu vou utilizar substâncias para reduzir o nível de glutamato. Então, doença nós não detectamos. Nós detectamos sintomas que caracterizam sinais de falta ou de sobra de determinados neurotransmissores. Exames bioquímicos,
na verdade, para medir processo inflamatório, como eu falei, mas assim, nós não podemos deixar de pedir ferro sérico, ferritina, saturação de transferrina, zinco, que é fundamental, porque o zinco, a falta de zinco exacerba o dano causado pelo glutamato. Eu tenho que prescrever homocisteína, porque a homocisteína reflete de falta de B12 e de ácido fólico, e ácido fólico e B12 não pode faltar para o cérebro de jeito nenhum, inclusive tem que fazer exame de sangue. Eu gosto de pedir leucograma, hemograma, TGO, TGP, gama-GT para a gente investigar algum processo inflamatório no fígado. Então, eu acho que eu tenho que analisar o organismo como um todo. Eu não vou pedir exames de sangue só voltados para os nutrientes que o cérebro precisa. Eu tenho que entender o equilíbrio do corpo como um todo. Então, eu vasculho tudo. Eu fuço todos os exames que eu puder vasculhar, eu vasculho. Há inflamação no déficit de atenção em adolescentes que geralmente estão em tratamento com Ritalina? Qual estratégia podemos utilizar nesse caso? Na verdade, o déficit de atenção, ele é causado por uma deficiência na produção de serotonina, dopamina, norepinefrina, né? O cérebro tem dificuldade em produzir neurotransmissores, é como se ele tivesse uma fadiga, né? Uma dificuldade em trabalhar. E, além de tudo, muitas vezes sobra glutamato nesse cérebro. Então, a inflamação no déficit de atenção, às vezes sim, às vezes a falta de neurotransmissores e o excesso de glutamato daquele cérebro pode ter acontecido porque o indivíduo tem um processo inflamatório e a inflamação estraga isso tudo, né? E aí a gente tem que entender o quê? A origem, né, a deficiência de neurotransmissores. Será que o processo inflamatório está contribuindo? Será que esse cérebro não está com dificuldade em produzir neurotransmissores? E aí você vai ter que ajudar. Então, às vezes, o déficit de atenção está associado com inflamação, sim, mas às vezes o cérebro está com esse desequilíbrio de neurotransmissores, não por inflamação, mas porque tem deficiência nas enzimas que fabricam os neurotransmissores. Independente da causa, nós temos que tratar. Então, se ele tem TDAH, eu tenho que melhorar a produção de serotonina, melhorar a produção de dopamina, melhorar a produção de norepinefrina, melhorar o GABA e baixar o glutamato. E isso já ajuda muito a modular os sintomas, seja porque eles vieram com inflamação ou não. Tem que tratar igual. Muito obrigada, Daniela. Essas foram as perguntas. Eu gostaria de agradecer em nome da Liga e de todos que assistiram. A palestra foi realmente maravilhosa. Gostaria também de convidar todos para o nosso próximo evento, que será no dia 5 de julho, sobre exames laboratoriais na visão da nutrição funcional. Eu estarei mandando o link aqui no chat para vocês se inscreverem. Ótimo, gente. E aí, lembrando só que se alguém se interessa mais por neuronutrição, como eu falei, só procurar no Instagram que agora em agosto a gente está abrindo uma turma online e só sobre neuronutrição, a gente vai chamar de uma imersão, né, de uma modulação do cérebro com nutrientes, neurotransmissores e fitoquímicos e tudo que tem direito. É para formar? Não, é para quem é da área, seja estudante ou seja profissional. E a turma é bem pequenininha, são 15 pessoas só na turma. Então, geralmente, quando a gente abre, já enche logo, e aí eu só resolvi dizer logo o Instagram, para se vocês tiverem interesse, ficarem de olho, porque acho que em julho agora a gente abre a turma, tá? O meu Instagram, deixa eu colocar aqui que estão pedindo, @DaniLodete. Aí lá tem fórmula, vou ensinar fórmula, fitoterápico, vou ensinar vocês a prescreverem tudo, a interpretar exame de sangue, tudo. Desde a hora que o paciente senta na cadeira até ele ficar bom, vocês vão... Enfim, a gente tem toda essa vivência no curso, porque a aula é online, é ao vivo, né? Então, tem interação durante a aula mesmo. Perfeito, muito obrigada. Ok, gente. Eu que agradeço, agora vou voltar ao trabalho, que tá cheio de... Eu tô na clínica, tá cheio de paciente lá fora me esperando, agora o trabalho ainda dura bastante tempo. Tá certo, bom trabalho aí para você. Muito obrigada. A gente fica à disposição, viu? Para caso você queira nos dar mais algumas palestras, eventos. Só me chamar, eu sou bem facinha para falar. E, Marlene, se você puder me disponibilizar a gravação do Zoom, o MP4, eu vou mandar aqui no WhatsApp o meu e-mail, porque eu quero muito a gravação. Pode deixar, a gente encaminha assim junto com o seu certificado. Ótimo, minha querida. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Vão dormir, comer direitinho e dá tudo certo. Obrigada a você. Beijão. Beijo.